A Rockstar já nos presenteou com diversos personagens femininos ao longo dos anos, cada uma com sua própria cultura, personalidade e papel dentro das histórias. Entre os fãs, há um forte sentimento de que Sadie Adler lidera quando o assunto é personagem feminina memorável. O que torna Sadie tão especial não é apenas sua aparência, é sua trajetória de superação que realmente conquista. Ela não começa sua jornada buscando redenção, como muitos outros personagens. Sadie Adler surge como uma mulher comum, inocente, e se transforma em uma fora da lei marcada por uma sede de vingança e uma postura fria diante da vida. Essa mudança acontece após a perda brutal de seu marido Jake. Sua história tem início, meio e até hoje um fim indefinido. Muitos fãs especulam sobre o que teria acontecido com Sadie após os eventos de Red Dead Redemption 2, o que alimenta a esperança de vê-la novamente em futuros jogos da Rockstar. Assim como há indícios sobre o destino de Jack Marston, o filho de John, que pode ter se tornado escritor, como sugere o livro J. Marston Red Dead na estante da mansão de Franklin em GTA V, também existem pistas de que os universos de Red Dead e GTA estão conectados. Um outro grande exemplo é visto no golpe de Caio Perico em GTA Online, onde El Rubio parece ter ligação com a família alemã salva por Arthur e Charles na missão Uma Estranha Gentileza. Basta observar os quadros na mansão para notar fotos antigas dessa família. Com GTA 6 previsto para este ano, há quem acredite que referências a personagens sobreviventes de Red Dead possam aparecer, e Sadie Adler é uma forte candidata. Será? Em Red Dead Online, que se passa cerca de um ano antes dos eventos de Red Dead Redemption 2, Sadie Adler vivia ao lado de seu marido Jake, em uma região montanhosa e gelada de Ambarino, longe da civilização. Podemos trabalhar com eles em algumas missões, que inclusive aumentam nossa honra no jogo. Sadie e Jake se casaram em 7 de setembro de 1896, mas a felicidade durou pouco. Em 1899, os O'Driscolls atacaram sua casa, mataram Jake e deixaram seu corpo do lado de fora. Sadie, desesperada, se escondeu no porão, sem esperanças de sobreviver. Foi então que Dutch, Arthur e Micah chegaram ao local, enfrentaram os O'Driscolls e salvaram Sadie. Esse momento marca o início de seu recomeço, não sua redenção, mas sua segunda chance de viver. Sadie Adler, Mrs. He was my husband. Nos primeiros capítulos, vemos Sadie Adler em estado depressivo, isolada e sem contribuir com a gangue. Abigail tenta apoiá-la, e Arthur também pode oferecer suporte caso o jogador se aproxime das duas no momento da conversa. Sadie Adler começa a se reerguer a partir da primeira missão do capítulo 3, chamada Mais Questões sobre o Sufrágio Feminino. Sadie se recusa a ser ajudante de cozinha de Pearson e começa a mostrar sua verdadeira força e personalidade. Essa cena é marcante. Sua voz e olhar revelam a energia de uma guerreira. É aí que começa a sua jornada de redenção. I ain't afraid of dying. Good. A partir desse ponto, Sadie deixa de ser uma mulher fragilizada e se torna uma figura ativa, determinada e corajosa. Sua transformação é uma das mais poderosas do universo Rockstar. Durante essa missão, Sadie Adler passa por uma transformação marcante. Ela abandona suas roupas simples e adquire vestimentas típicas de pistoleiros no armazém de Rhodes, revelando uma nova postura diante da vida. No retorno ao acampamento, Arthur e Sadie são emboscados pelos saqueadores de Lemoyne, um grupo que age como uma resistência confederada, mantendo ideais ultrapassados e cometendo crimes mesmo após o fim da Guerra Civil. É nesse momento que Sadie Adler mostra seu verdadeiro talento com armas, enfrentando os inimigos ao lado de Arthur com precisão e coragem. Após essa missão, Sadie Adler muda completamente sua rotina e postura no acampamento. De uma mulher retraída e deprimida, ela se torna ativa, trabalhando com criação de galinhas e assumindo funções de vigia. Outro detalhe interessante é que, a partir daí, ela ganha seu primeiro cavalo, Bob, um turcomeno dourado. Com o tempo, Sadie Adler vai ganhando cada vez mais espaço e respeito dentro da gangue. No capítulo 4, durante a missão Cavaleiros Apocalipse, após o brutal assassinato de Kieran Duff pelos O'Driscolls, Sadie se destaca novamente. Enquanto outras mulheres se abrigam na mansão, ela permanece do lado de fora, enfrentando o perigo e eliminando 3 inimigos com bravura. Uma cena que marca
marca sua ascensão como guerreira. É evidente que até esse ponto Sadie Adler enfrentava certo preconceito por parte dos homens da gangue. Seus pedidos para participar dos golpes eram frequentemente ignorados com sarcasmo. Come on, we need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord, a few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes. Mas após essa missão, sua postura firme e habilidades em combate conquistam o respeito de Dutch e dos demais, transformando sua imagem de mulher frágil em símbolo de força. No capítulo 5, Sadie Adler assume um papel ainda mais importante. Com Dutch, Bill, Micah, Javier e Arthur presos em Guarma, ela e Charles Smith ficam encarregados de proteger os demais membros da gangue. Juntos, organizam enterros dignos para Hosea e Lenny e lideram a instalação do grupo em Leckie, onde permanecem até o retorno dos companheiros. Sadie também participa ativamente do confronto contra os Pinkertons em Leckie, consolidando sua posição como uma peça-chave na gangue. No capítulo 6, podemos dizer que ela finalmente alcança sua redenção. O momento em que presencia o enforcamento de Colm O'Driscoll é emblemático. Sadie não esconde sua satisfação e, tomada pela emoção, inicia um novo confronto, eliminando os comparsas de Colm sem hesitar. Now you know how it feels to watch somebody you love die. You ruined my life! Ainda nesse capítulo, Sadie Adler demonstra novamente sua coragem ao ajudar Abigail, participar do resgate de John na penitenciária de Síssica e, mais tarde, salvar Abigail das mãos dos Pinkertons. Mas por trás dessas ações, havia um objetivo ainda mais pessoal: vingar a morte de seu marido, Jake Adler. O responsável? Tommy Gordo, mais conhecido como Fat Tommy, que assumiu o comando dos O'Driscolls após a execução de Colm. Ao vasculhar o corpo de Tommy, encontramos uma carta que levanta novas suspeitas. Nela, é mencionado que Colm O'Driscoll teria se envolvido com uma mulher em Saint-Denis, descrita como desleal. Muitos fãs acreditam que essa mulher pode ter sido Molly O'Shea, o que abre espaço para teorias sobre possíveis traições dentro da gangue. Esse mistério e o que ele pode revelar sobre os bastidores da história será explorado em um vídeo futuro aqui no canal. A execução de Tommy Gordo é um momento intenso e cheio de significado. Sadie e Arthur vivem uma cena profunda, marcada pela reflexão dela sobre tudo o que enfrentou. É, sem dúvida, uma das cutscenes mais emocionantes de Red Dead Redemption 2. We was always sweet on one another. I'm sure. Yeah. I miss him every day, every moment. They turned me into a monster, Arthur. But my memories of him, they still pure. I ain't even got that. Aside from my Jake, you're the best man I've known. I know the company you keep. The competition ain't too fierce. Esses detalhes ricos e bem construídos são o que fazem Sadie Adler ser tão admirada pelos fãs. No epílogo, ela se torna uma caçadora de recompensas respeitada e temida, investindo em armamentos e trocando seu cavalo Bob por Hera, uma Mustang exclusiva. O nome Hera não foi escolhido por acaso. Trata-se da deusa grega protetora das mulheres casadas, símbolo de lealdade e força, características que definem Sadie Adler perfeitamente. Na missão final de Red Dead Redemption 2, chamada Veneno Americano, Sadie Adler aparece na fazenda de John com uma informação quente. Ela descobriu onde está Cleet, que provavelmente sabe o paradeiro de Micah. Sem perder tempo, John decide ir atrás de Micah junto com Sadie e Charles, mesmo com Abigail sendo contra. Depois de arrancarem a verdade de Cleet e eliminá-lo em Strawberry, o trio parte rumo ao Monte Hagen, onde estão escondidos Joey, Dutch, Micah e o restante da gangue. Durante o caminho, Sadie compartilha seus planos para o futuro. Ela pretende começar uma nova vida na América do Sul e, quem sabe, até encontrar um novo amor. You know, I've been thinking I might get out of here too. Down South America maybe. It's wild,
but less mean, I guess. I'd run protection for a gold mine, or take up with a handsome revolutionary. I don't know. Sadie Adler participa ativamente do confronto final contra Micah Bell, que termina com a morte dele, primeiro baleado por Dutch, depois por John. Após isso, Dutch simplesmente vira as costas, abandona o dinheiro e desaparece. Caso queiram entender melhor o que aconteceu com Dutch depois do fim da história principal de Red Dead Redemption 2 até a formação de sua nova gangue nas florestas de Tall Trees, fiquem ligados nos vídeos finais. Vou deixar esse e mais outros 2 vídeos relacionados para vocês. Se inscreva, deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.